Bora lá, galera, vamos acompanhar o debate aí sobre o Vasco e Botafogo. Botafogo e Vasco, né? O Botafogo jogando em casa. O jogo terminou 2-0 para o Botafogo. Botafogo afundando o Vasco na tabela de classificação. O Vasco venceu na última rodada, mas o Vasco ainda tendo muitas dificuldades, galera, muita dificuldade mesmo no Campeonato Brasileiro, e parece que o Vasco vai passar esse perrengue até o final do campeonato, né? O Vasco que ainda não anunciou um novo treinador, e o Botafogo também, né? Perdeu o Luiz Castro no último meio de semana e até o momento não anunciou o novo treinador, galera. E vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando entre Botafogo e Vasco. Link na descrição, Crédito de Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Acho que a pior situação é quando você precisa contratar um técnico para amanhã. E desespero. Coisa que o Porque Botafogo aí, não assim, tem. você não vai analisar perfil. E lá, quando buscou o Luiz Castro, cara, o Luiz Castro, ele foi a convicção do perfil que se buscava e a confiança nesse perfil, mesmo quando os resultados não estavam bons, eles entendiam que era o perfil que ia levar o Botafogo adiante. Teve até uma novela para conseguir trazer. Teve que esperar ele terminar o contrato, Sim. até por isso se tinha expectativa de que ele não fosse. Agora, o Luiz Castro, quando ele vem para dar um caminho, uma filosofia a esse Botafogo desde a base. É dessa forma que o Botafogo vai jogar a partir de agora. Como? Aí ele desenvolveu a filosofia dele desde a temporada passada, com mais de 23 jogadores que foram contratados na temporada passada, a permanência e a insistência no trabalho dele, ele mostrou, é assim que a partir de agora o Botafogo joga. E é assim que a base vai jogar também. Isso foi importante. O torcedor fica chateado, fica magoado porque o treinador saiu, tem que ficar, né? Mas é futebol e o futebol vai continuar sendo assim. Não se surpreenda se acontecer daqui para frente. Agora, essa filosofia de trabalho tem que ser a manutenção do Botafogo daqui por diante. Né? Esse processo de manutenção de ideia de jogo para a molecadinha que está vindo, para o cara que vai ser contratado, as peças pontuais para pensar no jogo, a forma como esse Botafogo joga. E o Caçapa, por que não? Tem que ver a filosofia de trabalho. O Atlético Paranaense está olhando o Carvalho com olhos de quem pode deixar o treinador no comando. Mas é uma filosofia do Atlético Paranaense, fez isso com o Thiago Nunes. Será essa a filosofia do Botafogo, de apostar num cara que ainda não tem essa grife toda? Lembrando que ele trabalhou com o apoio do Lúcio Flávio, né? Sim. Que é o técnico do time Sub-23. Ah, que número 10, bom jogador. Agora, e o Vasco? O Vasco tá numa situação difícil. Vontade não tá faltando, né, Léo? A gente viu até no final do primeiro tempo os jogadores numa rodinha, o Léo falando, não, vamos lá, tava 0-0. E aí, tem jeito, o Vasco conseguiu sua segunda vitória nessa semana contra o Cuiabá, meio no sufoco, mas foi um momento importante. Agora, no Clássico, tem que ver com naturalidade essa derrota, que o Botafogo realmente foi melhor em campo, né, Léo? Acho que nenhuma derrota pode ser vista com naturalidade ou se aceitar, ainda mais num clássico, que muitas vezes no clássico as forças se igualam, né? Você consegue equilibrar as situações. Eu não acho que o Vasco fez um jogo dos seus piores no campeonato. Acho que o Vasco conseguiu ser perigoso em contra-ataques em alguns momentos, conseguiu defender bem organizado, mas precisa de mais, né? E sobretudo quando a chance se apresenta nesse tipo de jogo, a gente viu a chance do Alex Teixeira cara a cara ali. Tem que fazer o gol, cara. Tem que fazer o gol. Muita gente estava comparando ao famoso lance do Diego Souza, né? Numa situação muito mais de alto nível, né? Quarta de final de Libertadores ali, né? Num outro momento do clube também. Mas o fato é que tinha que ter feito o gol. Ali, não sei se ia conseguir segurar o resultado também, mas era dali para frente o Vasco não conseguiu ter nenhuma outra chance daquele nível. E assim, o mental do time que está nessa situação é muito complicado, né? A gente vai falar de Corinthians mais para frente, mas cada jogo fica mais pesado, a pressão é maior, a zona de rebaixamento para um time de massa, ela é uma força que te atrai às vezes, né? É muito mais se difícil de ganhasse sair, hoje, né? seria um impulso. O que a gente falou, que era um teste para o Botafogo sem o Luiz Castro, para o Vasco era uma mostra de força, né? Exatamente contra o líder. Aliás, na próxima rodada é Botafogo e Grêmio, né? Líder contra vice-líder. Mais uma vez o Botafogo saindo para jogar contra o vice-líder. Podendo abrir 10. Palmeiras O agora no Vasco Grêmio. perdeu o Jair, né? Machucado, que não jogou. Faz o gol contra o Cuiabá na última bola, num pênalti. Aí a gente vê o Rafael Veiga perdendo o gol contra o Botafogo, no jogo Palmeiras e Botafogo. A gente vê o Lucas Lima entrando no jogo, que bom, não valia muito. Também perdeu o pênalti na última bola. A questão do peso e da pressão no momento delicado. E talvez
Pode pesar isso no Alex Teixeira, naquele lance ali? Não. Pode ter pesado. E a gente viu hoje no Palmeiras que tudo dá certo. O Endrick vai lá e perde o pênalti e em seguida vai lá e de cabeça faz o gol. No jogo passado nem entrou. Ficou no banco, o Abel faz 4 substituições e depois, por último, coloca o Breno Lopes, não coloca o Endrick para jogar. Mas olha você pertencer a um trabalho vitoriosíssimo. Cara, ninguém fala nada. Quem está no banco, quem está fora, entra 5 minutos, rende, entra o jogo todo, rende. Esse é o Palmeiras diferente de todo mundo hoje, né? Vai ser assunto já aqui no Sport Center também, empate Furacão e Verdão. Ô Nath, a gente viu os melhores momentos, não fosse o Léo Jardim, podia ser por mais gols a vitória do Botafogo, né? Defesas importantes. O que você destaca, o que você vê de positivo no time do Vasco que pode ali dar para o torcedor uma esperança de sair dessa zona do rebaixamento? Você acabou de citar, o goleiro. Eu acho que ele é o grande destaque dessa equipe do Vasco, que vem se destacando e evitando o pior, evitando situações piores, goleadas, coisas realmente que o vascaíno esperava não ver nessa temporada, até pelo que fez no Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca do Vasco mostrava sinais de que agora vai. O time está começando a encaixar e não é isso que acontece. O Vasco tem uma dificuldade muito grande de manutenção de posse de bola, de controle de posse de bola, de conseguir trocar alguns passes com objetividade, com ideia de jogo. O Vasco já tinha isso com o Barbieri, essa dificuldade, e continua tendo. Defensivamente, o Léo é um dos grandes destaques dessa contratação também. Gosto de como o Pumita tem jogado, mas o Vasco para nisso. Acho que tem 60% de um elenco, falta muito ainda para esse Vasco. Contratações de meio de campo, contratações para defesa, alguém precisa jogar ao lado do Léo. O Léo precisa de um cara ali de confiança para jogar ao lado dele, para ter uma confiança ali ao lado dele. Esse cara não é o Robson Bambu definitivamente. E precisa de jogadores melhores, com qualidades melhores para esse último passe. Para a condição de um Pedro Raul chegar com um pouquinho mais de tranquilidade para definição e outros jogadores que chegam ali à frente também. E você, Léo, o que você destaca? Eu acho que nesse aspecto, né, é importante ter um goleiro confiável, mas é isso, ele vai ser exigido 10 vezes no jogo, vai tomar 2 gols, então sozinho ele dificilmente vai conseguir segurar as pontas. Né? O elenco do Vasco é para estar onde está, na zona do rebaixamento, ou esse mesmo elenco, que pode ter reforços também nessa janela que está abrindo, pode fazer bonito esse elenco aí? Eu acho que precisa sim de reforços, mas eu acho que o Vasco já tem, ele poderia estar no meio de tabela, se olhar para um trabalho melhor, sabe? Um time um pouquinho mais organizado, que sofra menos. Não é um time para agredir todos os adversários, para conseguir assim, resultados inesperados fora de casa, por exemplo, mas poderia não estar passando por essa situação. Acho que agora passa sim. A gente falou muito de investimento, né? O torcedor do Vasco cobrando muito também dos donos, né, do futebol do Vasco investimentos. E precisa, para sair dessa situação, claramente não está o suficiente que está lá hoje. Né? Bom, daqui a pouquinho no Sport Center a gente vai falar dos demais jogos da rodada, né? O Bragantino vencendo mais um. O Bragantino, hein? Lá em cima. Venceu o Corinthians em casa, na Neoquímica Arena. Vamos falar do empate Furacão e Palmeiras, 2-2, e outro 2-2. Já também o Atlético contra o América no Clássico Mineiro. Já a Renata Ruel vai falar dos lances de arbitragem. E um lance que eu não sei se eu já vi esse lance, hein? Eu não me lembro desse tipo de lance. Mas antes, vamos lá, ao vivo para o Nilton Santos com a Roberta Barroso, que traz as informações. Cadê a Roberta? Alô, Roberta Barroso, um Nilton Santos festivo. E daí que choveu, né, Roberta? Tudo bem, é líder, E daí que o Luiz Castro foi embora, o botafoguense está rindo à toa, Roberta. Tudo bem? Boa noite. Tá sim, Edu. Tudo bem? Boa noite para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center, também para o fã de esporte. Exatamente. Olha, muita chuva por aqui, mas muita festa também da torcida botafoguense, né? Torcida única nesse clássico carioca da rodada, porque os vascaínos não puderam vir porque o clube está punido depois daquele jogo contra o Goiás em São Januário. A gente está aqui na zona mista, aguardando a saída dos jogadores do Botafogo e o Botafogo mais líder do que nunca. 7 jogos jogando no Nilton Santos, 7 vitórias, os torcedores cantando
cantando no final do jogo, aquela música caiu no tapetinho, já era. Então, mais 3 pontos para conta. O Botafogo segue aí a 7 de distância do vice-líder Grêmio, que vai enfrentar na próxima rodada. Por aqui balançaram as redes Luiz Henrique e também o Carlos Alberto. Luiz Henrique marcou os 7 minutos ali da segunda etapa e o Carlos Alberto já nos acréscimos. O Carlos Alberto que substituiu o Tiquinho Soares aos 38 minutos da segunda etapa. Vocês falando aí sobre o Luiz Castro, logo que eu saí ali do jogo, perguntei para alguns torcedores, e aí o Luiz Castro? Alguns, quem é Luiz Castro? Esse já é página virada. Lembrando que o Caçapa, o treinador interino, foi quem comandou o Botafogo nesse clássico carioca. Ele, que é auxiliar do Lyon, foi chamado aí às pressas para poder comandar o Botafogo nessa partida e seguiu um pouquinho ali a cartilha do técnico Luiz Castro e deu tudo certo, o Botafogo conquistou essa vitória. Já o Vasco segue na zona de rebaixamento, sinal de alerta ligado, ainda sem treinador. William Batista comandou o time nessa partida aqui no Newton Santos mais uma vez. Já tinha comandado a equipe também no jogo contra o Cuiabá e agora nesse clássico. O Vasco já tinha falado que ia adotar cautela, né, para chamar um treinador que tivesse convicção, mas o tempo vai passando e a torcida vascaína vai ficando apreensiva. Já a botafoguense está feliz, confiante que o Botafogo vai seguir aí nessa pegada. Lembrando, 38.000, pegando aqui na minha colinha, 38.798 botafoguenses, então, acompanharam de pertinho essa partida aqui no Newton Santos. A gente aguardando, como eu falei, então, a saída dos jogadores do Botafogo. O Botafogo que desde o primeiro tempo teve as melhores chances, vale a gente reforçar. Tentou jogadas pelo alto com o Tiquinho, Adrielson, o Tiquinho também quase fez um golaço de meia bicicleta, quase um voleio ali que ele conseguiu aos 46 minutos da primeira etapa. E aí, no segundo tempo, o Botafogo aumentou o ritmo e vieram os gols. Edu, volto com você. Tá bom, Roberto, olha, a qualquer momento então a gente volta com... Galera, grande vitória do Botafogo, né? E tá difícil alguém alcançar essa equipe do Botafogo do Campeonato Brasileiro. Botafogo, primeiro colocado, 7 pontos à frente do Grêmio, que é segundo colocado, e 8 pontos à frente do Flamengo, que é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Botafogo segue líder absoluto e incontestável no Brasileirão, mesmo com a saída do treinador, né, do Luiz Castro, né? A equipe do Botafogo conseguiu manter a mesma pegada, o mesmo ritmo de jogo que vinha com o treinador, né? E o Vasco, galera, o Vasco tem que anunciar um treinador para poder tentar mudar essa equipe do Vasco. O Vasco é uma equipe muito ruim, muito fraca mesmo do Campeonato Brasileiro, e a briga do Vasco vai ser para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda está no início do campeonato, vamos para a 14ª rodada, né? Ainda tem muito que acontecer na competição. Se chegar um bom técnico, conseguir encaixar essa equipe, chegar também jogadores, a equipe do Vasco tem plenas condições de se livrar de um possível rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar aqui, galera, Grêmio, o próximo jogo vai ser Grêmio e Botafogo na Arena, né? O jogo vai ser em Porto Alegre, próximo domingo, 18h30, e já a equipe do Vasco joga em São Januário contra o Cruzeiro, sábado, 18h30 da noite. Lembrando, as duas equipes não jogam no meio de semana e por isso terão aí uma semana livre para poder treinar e se preparar para a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que está chegando aí, deixe seu like, se inscreve e ative o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.